Olá, eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e para o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre por que a gente repete padrões de comportamentos, né? Vamos conversar sobre isso. Já começa se inscrevendo, deixa o seu like aqui para você acompanhar, coloca aí o sininho nas notificações para você acompanhar todos os vídeos que eu trouxe aqui no canal. Bom, vamos pensar de que nós, seres humanos, é natural e esperado que a gente imita esses padrões de comportamento. O que diferencia? É que muitas vezes a gente nem se dá conta de fato que a gente tá nesse padrão de repetição, ou de que a gente está tendo esses comportamentos. Geralmente a gente nem se atenta a eles. Então vamos pensar junto? Por exemplo, você já parou para analisar qual é o lado da calçada que você mais anda? Se você observar, você vai identificar que você tem uma predominância para ir sempre pelo mesmo lugar. E por que isso acontece com a gente? Só um exemplo, né? Existem muitos outros. Acontece porque o nosso cérebro ele sempre vai buscar situações, né? Colocar nós como ser humano em situações que ele consiga usar menos energia, ou seja, ele consiga ali realmente não ter tanto gasto energético. Então, ele sempre vai preferir, né? Vai ser como se fosse até um comportamento impulsivo do nosso próprio cérebro, jogando a informação de como se ele estivesse te sugestionando não, vai por esse caminho. Por quê? Porque você já conhece onde tem calçada. O nosso cérebro, ele consegue fazer esse mapeamento muito rápido, né, sobre as coisas que a gente consome, aquilo que a gente assiste, ambientes que a gente frequenta. E é por isso que é tão importante a gente se atentar àquilo que a gente consome, aos ambientes que a gente está, às pessoas que estão próximas a nós. Porque seguindo nesse parâmetro do exemplo, né, que eu trouxe, sobre o lado da calçada, o nosso cérebro ele sempre vai te induzir a ir por aquele caminho, justamente porque você está tendo menos gasto energético, né? E porque você já conhece o trajeto, né? O seu cérebro ele já arquivou as informações daquele trajeto, daquela calçada, daquele lado em específico. Isso traz para o nosso cérebro, inclusive, um senso de segurança, né? Então, de novo, quando a gente pensa lá de antigamente, a gente sempre teve, e a gente sempre vai ter, porque é uma questão ali muito atrelada ao ser humano de fato, onde a gente tem essa predisposição em que a gente é certamente condicionado, inclusive pelo ambiente que a gente está, que a gente frequenta, a realmente seguir aquele padrão em que a gente está gastando menos energia. Então, se você observar no seu dia a dia, você vai ver que muitas coisas que você faz no seu dia é padrões de comportamentos repetitivos. Só que o que é importante a gente falar? De que a gente precisa olhar bastante esses nossos comportamentos, porque nem todos eles são bons comportamentos, né? Esse padrão de comportamento repetitivo. Então é importante a gente olhar e sempre fazer uma revisão, uma autoanálise para entender que a gente mesmo, esse padrão de comportamento que eu tô tendo, tá fazendo sentido para você, para sua rotina, para sua vida? Porque se a gente não faz esse formato de se reavaliar sobre os padrões de comportamentos que a gente está tendo, se a gente poderia fazer algo novo, e realmente a gente cai nesse limbo onde possivelmente esse comportamento, esse padrão de comportamento repetitivo, pode ser que comece a te fazer mal em vários formatos. Por quê? Porque você vai se acostumando tanto com esses padrões de comportamentos que às vezes podem ser ruins para você, que a gente se adequa, né? E aí a gente nem percebe o quanto que isso pode vir ali acarretar outras situações, né? Então é importante realmente a gente conseguir ter esse parâmetro onde a gente presta atenção sobre quais são os comportamentos que eu estou tendo, né? É um padrão de comportamento que eu já consolidei esse comportamento como um hábito. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!